Salmo 37, no verso 4, o texto diz da seguinte maneira: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você ouviu bem o que o texto diz? Ouviu? Prestou atenção? Eu vou ler mais uma vez. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Há um certo tempo, venho meditando, pensando acerca da palavra de Deus. Eu sei, Jesus não é um gênio da lâmpada, onde você esfrega ali, na história diz que se você esfrega nessa lâmpada, sai dali de dentro um gênio, e ele te concede 3 desejos. Não, Jesus não é um gênio da lâmpada. Esses dias eu estava falando com uma moça, e eu comecei a compartilhar com ela essa questão, onde Deus estava ministrando fortemente ao meu coração essa verdade. E eu entendi que ela ficou na defensiva porque ela foi ensinada a não fazer de Jesus um gênio da lâmpada. Exatamente isso. Ela foi ensinada que o que importa são os desejos do Senhor sobre a sua vida, são as coisas que Ele tem nos ordenado a fazer. Nós entendemos que quando nós vamos adorar o Senhor, nós temos que levar algo a Ele. E durante muito tempo eu comecei também a retrair alguns desejos do meu coração. Eu comecei a guardar muitas coisas. E comecei a ter esse mesmo pensamento. Não, eu não vou ficar pedindo as coisas para Deus. Ele é o Senhor, né? Eu vou ficar apurrinhando Ele, né? Como a gente costuma dizer. Com alguns desejos. Muitas das vezes egoístas, enfim. Mas o Senhor me chamou a atenção para esse texto. E eu entendi, irmãos. E eu quero compartilhar com você essa verdade poderosa sobre as nossas vidas. Eu entendi que quando nós temos em Jesus, quando nós fazemos de Jesus o deleite da nossa vida, eu entendo que esse desejo de algumas coisas que às vezes era tão importante para nós, ele começa a perder até o valor e o significado. Sabe? Porque quando a gente se deleita em Jesus, nós entendemos que nós encontramos o nosso tesouro. Nós entendemos que Ele é o tesouro maior das nossas vidas. E eu entendi que a maioria dos desejos que eu tinha antes era, na verdade, uma falta de se deleitar nele, de fazer dele o Senhor da minha vida, o Senhor do meu coração. Eu entendi que vários desejos que eu tinha, eles eram uma maneira de preencher um vazio que a falta de se deleitar no Senhor provocava dentro de mim. Estou me fazendo entender? Tanto é que quando eu comecei a ter a experiência e o relacionamento com Jesus da maneira onde eu comecei a me deleitar nele, sabe? A oração perdeu aquele peso. Cultuá-lo deixou de ser um fardo. Anunciar a sua palavra deixou de ser um peso. Perdoar deixou de ser tão difícil, tão impossível como era. Eu entendo que quando eu faço do Senhor o meu deleite, o meu lugar de deleite, os desejos grandes que eu tinha dentro de mim perderam a intensidade. Porque quando a gente encontra esse amor, quando a gente encontra o amor maior, que é o amor de Jesus, a nossa vida começa a perder o sentido nessa terra, para as coisas da terra.
e nós começamos a ter dentro de nós os desejos renovados. Os desejos de Jesus começam a ser os nossos desejos. Em João, o Evangelho de João, as pessoas começaram a questionar Jesus sobre a autoridade dele, questionavam como ele fazia aquelas coisas, no nome de quem. E, enfim, entre esses questionamentos, um dos discípulos, se eu não me engano, foi um dos discípulos, chegou em Jesus e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. Porque Jesus vivia falando do Pai, né? As coisas que eu faço, tal, é o Pai que eu vejo que o Pai faz e tudo que eu faço não é por mim mesmo. E de tanto ele falar sobre o Pai, alguém chegou nele e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus vira para ele e fala assim: você está tanto tempo comigo e ainda não entendeu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que tudo que eu faço não sou eu quem faz, mas é o Pai. O desejo de Jesus para as nossas vidas é que nós sejamos um. Jesus fez essa oração ao Pai. Ele falou: Pai, eu desejo. Vamos acompanhar o texto aqui rapidinho? Vou fazer o corte aí e já volto. Achei o texto. Olha como diz aqui, João, Evangelho segundo João 17:20. Isso aqui é Jesus orando. A minha oração não é apenas por eles. Jesus estava falando com Deus Pai sobre aqueles que estavam ali ao redor dele, né? Sobre os irmãos contemporâneos de Jesus. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejamos levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. O desejo de Jesus é esse. A oração de Jesus foi essa. Que nós sejamos um com Jesus, como Jesus é um com o Pai. E aí, quando a gente encontra esse lugar onde a gente começa a ter a nossa vida fundida à de Jesus, quando a nossa vida começa a ser uma vida com Jesus, os nossos desejos perdem o significado, perdem a potência, perdem o valor. E aí não passa a ser nenhuma renúncia nesse sentido específico que estou dizendo. Alguns desejos que a gente abandona, sonhos, a gente abandona porque já não faz mais sentido. Principalmente sonhos que não glorificam a Deus. Estes, se não sair porque você está se deleitando no Senhor, ele tem que sair por uma renúncia. Porque nós entendemos que os sonhos que Deus realiza é segundo a vontade, que Deus opera em nós, para que Deus venha a ser glorificado. Então, se o seu sonho não glorifica a Deus, já entenda que ele tem que sair realmente. Eu vou ter que abandonar, então, Joelson. Eu vou ter que, poxa, eu sonho com isso, com aquilo. Vai ter que abandonar, porque Jesus nos ensinou a renunciar a muitas coisas. Faz parte do Evangelho, faz parte da caminhada. E te garanto que é uma renúncia pouca perto do que ele tem prometido a cada um de nós. Amém? Então encontre-se em Cristo. Coloca diante de Cristo os seus desejos. Coloca diante do Senhor a tua vida, viva, como disse o texto que eu li agora há pouco aqui, ó. Orem continuamente. Estejam alegres. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. A minha oração agora mudou. Feita essa conexão, tendo essa transformação, essa mudança de pensamentos, essa mudança de valores e de princípios, eu comecei a apresentar ao Senhor alguns desejos
que glorificam o nome dele. E esse texto me dá a certeza de que eles vão ser atendidos. Sabe por que eu sei que eles vão ser atendidos? Primeiro, vamos analisar ele. Esse desejo glorifica Deus? Glorifica. O nome do Senhor há de ser glorificado. Segundo, eu tenho hoje um deleite na presença do Senhor. Eu me deleito na presença dele. Tem dias que eu ajoelho aqui, estou no meu quarto agora, tem dia que eu me ajoelho aqui para orar e eu começo a dar gargalhadas, e eu começo a chorar, e eu começo a me alegrar, e eu vivo coisas intensas na presença do Senhor. Vou trazer um quadro aqui que vai se chamar Diários de um Cristão, e vou relatar para vocês experiências que eu vivo nesse quarto com Jesus. Vou falar um dia também sobre essa questão das portas do secreto. Depois a gente vai falar sobre isso. Então eu entendo que esse texto me dá a certeza de que os meus desejos, aqueles que glorificam a Deus, eles vão ser atendidos. Tenha você também essa certeza, mas não busque ao Senhor somente por causa dos seus desejos. Não busque ter em Cristo um deleite somente para alcançar coisas que você deseja. Isso seria prostituição, não é isso que eu estou falando. Isso seria um comportamento de prostituta, né, que só busca um relacionamento não, busca uma relação temporária, curta, para conseguir tirar lucro disso. Não é essa a proposta. A proposta é viver um relacionamento com Jesus dia após dia, e quando ele se torna o deleite da sua vida, seus desejos serão atendidos. Amém? Pai, eu te peço que mostre a cada um daqueles que ficaram até o fim do vídeo, Pai. Mostre, Espírito Santo, que o que eu estou dizendo vem da tua palavra, é a tua verdade. Mostre a esse cristão, mostre a essa pessoa que está ouvindo este vídeo, que está assistindo esse vídeo, ouviu essas palavras, mostre a elas que o que eu estou falando é uma realidade, Pai. E para aquele que ainda não conseguiu se deleitar em Ti, conduza o Espírito Santo em nome de Jesus a fazer de Ti, ó Deus, o deleite da sua vida. Que aquele que está me ouvindo agora, ore nesse momento, ora comigo, você que está ouvindo essa oração, ore comigo e repita as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu não tenho tido a experiência de ter um deleite na Tua presença, nem de fazer de Ti o deleite da minha vida, mas eu te peço agora, conduza-me por um caminho onde eu encontre esse lugar de delícias. Conduza-me por um caminho onde eu faça de Ti, Senhor, o meu lugar de se deleitar, onde o meu deleite esteja na Tua pessoa, Jesus. É o que eu te peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fica ligado, curte, compartilha, porque o algoritmo entende que isso é um conteúdo relevante e ele distribui para muito mais pessoas, tá bom? Fica com Deus.